Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. Hoje nós vamos falar sobre a maldição do atleta. E com a gente aqui está a Jéssica Bonvino. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Magali. Tudo bem. A Jéssica que é formada em Educação Física e faz parte do grupo de estudos da FEF-Unicamp GPFEM, que é o grupo de estudos do professor Odilon, que está sempre aqui com a gente, vem no próximo bloco. Jéssica, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o capítulo que você escreveu junto com o professor Odilon desse livro aqui, ó, Essencialmente Sanguíneo. Depois a gente dá uma folheada mais aqui no livro, mas eu queria que você comentasse um pouco. Bom, eu e o professor Odilon, a gente teve contato com algumas histórias de atletas se aposentando, em queda na performance. Então a gente pensou em usar o mito grego para tentar achar outras saídas para lidar com essa questão do envelhecimento, queda de performance. Enfim, muitas vezes o atleta tá muito ligado com a sua glória, atingindo o máximo da sua potencialidade no físico, na sua potencialidade atlética. Então, como que ele poderia lidar quando começa a cair a performance, quando o corpo não responde mais, quando ele quer se aposentar, quando ele quer se afastar? E, assim, achamos que o mito grego, com toda a sua genialidade, pode trazer algumas respostas filosóficas, existenciais, que acalme um pouco, apazigue o atleta. Sim. Antes, eu queria até que você entrasse nessa parte do mito, que eu achei legal demais, eu li o capítulo. Mas antes, uma coisa que mexeu muito comigo é a relação do tempo que vocês colocam aqui no livro. Eu fui nadadora e na natação a gente nadava contra o relógio. E até hoje, né? Eu falo que o atleta, por mais que ele tenha os outros competidores, ele luta para diminuir o tempo dele, né? Para chegar naquele tempo tão sonhado. Então, tem muito essa relação do tempo e vocês abordam isso. Eu queria que você falasse um pouco para a gente. Sim, no nosso capítulo, a maldição do atleta é o tempo. Na mitologia grega, o tempo ele é representado por 3 divindades, porém a gente só aborda uma delas, que é o Cronos. O Cronos ele é um titã, filho de Gaia e Urano, e ele, basicamente, o problema dele é que quando ele assume o poder, ele tem medo de perder esse poder. E é essa a questão do tempo, em como ele assume toda a nossa vida, porém ele reina sobre a gente de uma forma que não deixa nenhuma escapatória, a gente tem que viver sobre ele. Então, como assim você pode usar o seu tempo, usar esse reino de Cronos sobre nós a seu favor? E achamos algumas saídas, não muito românticas, mas bem realistas, que é você escolher como você quer usar esse tempo, de forma ou que vá na glória no seu máximo, que é a questão do Aquiles, ou como você pode mudar de papel durante esse tempo, como é a questão do Ulisses, da Odisseia. O Aquiles, ele é um herói que escolhe, na sua última instância, a glória. E isso causa uma escolha de, assim, ou ele morre e conquista a glória, ou ele sobrevive, mas não teria essa glória. Então, a nossa saída primeira é a da morte precoce, que a gente conversa. É uma morte simbólica, né? Sim. Mas o atleta que, assim, escolhe viver, ser atleta, porém, quando deu o seu tempo, quando atinge seu máximo, ele abandona completamente o esporte e vai viver uma outra vida. Já a saída do Ulisses seria o atleta que escolhe protagonizar outros papéis. Então, por exemplo, aqueles atletas que, depois de aposentados, viram técnicos,
ou então vão viver do esporte, contando sua história, mas não mais como atleta. E essa seria uma saída de inverter papéis e essas coisas. Quando a gente pensa, né, nessa relação do atleta com o tempo, e até legal que você abordou a parte da mitologia, né, que é muito bacana essas associações, mas quando a gente pensa nessa questão do tempo do atleta, e a vida do atleta é muito curta, né, se você parar para pensar que com 30 anos você escuta atleta falando, vou me aposentar. E existe meio que uma cobrança do tipo, nossa, mas já vai parar, ou às vezes ele já está numa idade que a performance não atinge, né? E essa relação da performance é muito ruim porque ele vem nesse declínio. Como entender, né, esse trânsito? É muito difícil para o atleta. Veja, tem um autor até que comenta que o atleta ele tem um contato com uma imortalização, uma ideia de imortal, a partir do momento em que ele conquista a glória da performance, etc. Na Grécia Antiga, a civilização, ela colocava o corpo do atleta como uma possibilidade do corpo dos deuses. Então, o vencedor do atletismo deveria ser muito parecido com Zeus, Hermes, enfim. Então, isso dá ao atleta uma ideia de que ele não vai morrer, de que ele não vai envelhecer, de que ele não vai perder todas aquelas habilidades conquistadas durante anos. Porém, com o tempo, ele começa a se sentir traído pelo próprio corpo, pelas próprias conquistas. Ele vê que ele já não corre mais tanto, já não salta mais tão alto. Então, isso traz ao atleta uma desilusão com a vida. E, a partir disso, veja, tem que ser trabalhado, não só no atleta, o seu auge, como também sua decadência. Uhum. E essa é a questão de como trabalhar isso, também na vida do atleta, além de todas as outras questões. E muitos têm tido problemas nas aposentadorias. A gente tem até um documentário falando, acho que o Michael Phelps não conseguiu lidar bem com essa questão. O Shaun White também não conseguiu lidar bem. Porque, veja, é muito ruim aos 30 anos você estar no ápice e depois vem o quê? É só uma decadência? Como que eu vou viver uma vida sem toda aquela parafernália ao meu redor? Enfim. Sim. Sem treinos, né? Aqueles Sim. treinos intensos que cansam, mas às vezes a gente acaba sentindo falta. Também tem essa relação da mídia que está em cima do atleta o tempo inteiro, quer queira, quer não. Hoje o atleta ele não vive só do esporte em si, mas tem muito patrocínio e às vezes merchan, enfim, coisas por trás disso que acaba trazendo para o atleta, né, essa visibilidade, essa imortalidade, né, que você comentou. Então é muito difícil. Você acredita que a gente está trabalhando isso? Ou não existe esse trabalho? Depois que o atleta para, acabou, né? Existe um apagamento dele? Eu acho que estão começando a abordar esse tema, porém ainda é muito precário. Veja, não tem nada, nenhuma política, nenhum programa para acolher esses atletas pós-carreira. E isso vai trazer problemas psicológicos, físicos até mesmo, porque a pessoa não larga o corpo. Enfim, ela não sabe mais se inserir na sociedade a partir do momento em que ela só era atleta até então. Ela vai estudar, ela vai trabalhar, com o que ela vai fazer, enfim. Mas acho que estamos no começo de um caminho árduo. Sim, eu acho que só de discutir esse assunto e, às vezes, até do atleta mostrar esse lado que não é fácil, eu acredito que já é o caminho, né? Sim. A gente já começa a enxergar, que antes isso não era visto, né? Era só aquele comentário você viu como engordou, né? Você viu fulano parou, você viu como engordou? Acho que agora a gente começa a entender.
Jéssica, eu queria te agradecer pela sua participação aqui com a gente. Agradeço vocês. Foi muito bom o livro, mais uma vez, então, bem bacana aí, Essencialmente Sanguíneo, que é do grupo de estudos e que tem aí o capítulo que a Jéssica escreveu, que eu adorei, li, eu adorei de verdade. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Imagina. No próximo bloco, então, o professor Odilon volta aqui, ele que escreveu com a Jéssica o capítulo, vai falar um pouquinho mais do livro pra gente. Até já. Estamos de volta com Valores do Esporte. Agora aqui com a gente o professor Odilon. Tudo bem, professor? Tudo bem, Magali? Tudo bem. Professor, eu queria que você falasse também do livro que vocês escreveram aqui, Essencialmente Sanguíneo. Então, ó, texto sobre esporte, dança e filosofia do impulso. Eu queria, professor, primeiro que você falasse dessa ideia da filosofia do impulso. Ah, pois é, Magali, isso é muito interessante. A filosofia, ela tem muitas frentes, né? Como nós sabemos, muitas áreas, muitos autores. Alguns desses autores que se baseiam em histórias mitológicas, que se baseiam na filosofia de dois alemães, o Arthur Schopenhauer e o Friedrich Nietzsche, e também os que se pautam na psicanálise freudiana. Esse conjunto de influências a gente pode reconhecer como sendo a filosofia do impulso. O que isso quer dizer em suma? Uma atenção maior dessa filosofia, não só para os aspectos racionais, mas também para toda aquela massa de conteúdo que vem do inconsciente, dos impulsos, dos instintos. Será, Magali, que nós, seres humanos, com o advento da razão, com o incremento da nossa consciência, da ciência, dos nossos modos sofisticados de pensar, nós não temos mais nenhum elemento que venha do inconsciente, que venha dos nossos instintos, que venha da nossa vontade cega? Não é essa a posição desses autores, sobretudo de Freud. Existe em nós, na posição psicanalítica, na posição freudiana, existe ainda um conjunto de impulsos que nos faz tomar decisões que nós nem imaginamos. Então, quando a gente nomeia o texto como sendo uma abordagem da filosofia do impulso, a gente está indicando uma pista para o leitor. A gente está dizendo, olha, nós vamos analisar o esporte, a dança, o corpo, não só a partir dos aspectos visíveis, a partir dos aspectos racionais, mas vamos tentar pensar também o que está no subtexto, o que está impulsionando o atleta, o treinador, o espectador a tomar determinadas atitudes a partir dessas pulsões, desses movimentos silenciosos que existem em nós ainda. Muito bom, professor. Eu queria então agora que você falasse um pouco para a gente sobre esse capítulo específico que você escreveu com a Jéssica, essa relação da filosofia do impulso com a maldição do atleta. Tenho muito carinho por esse capítulo, a ideia foi da Jéssica, eu ajudei a desenvolver, por isso ela é a primeira autora do texto, né? A ideia central é a seguinte: todos nós temos uma dificuldade de lidar com o nosso próprio envelhecimento. Para Freud, já citado aqui, é uma das nossas maiores causas de sofrimento. O envelhecimento e o corpo se degradando e esse anúncio claro da nossa morte se aproximando. Isso está em todos os seres humanos. Até onde nós sabemos, os outros animais não têm muita noção da própria morte, portanto não lidam com o envelhecimento na base desse anúncio da nossa finitude, como eu estou aqui dizendo. Porém, se nós analisarmos ou focarmos os atletas, isso fica muito mais grave. Por quê? Porque é o auge do corpo o protagonismo do atleta. É a sua potencialidade máxima, o seu vigor que interessa para a vitória, para a competição. Ou seja, se para todos nós o envelhecimento vai dando pistas, vai dando marcas, essas pistas elas estão muito esparsas. Eu noto que, vamos dizer, eu saí para correr um dia, eu estou dizendo uma pessoa normal, ela sai para correr um dia e fala, nossa, não corro mais como antigamente. Mas ela não sabe mensurar se é pelo envelhecimento ou porque faz tempo que ela não corre, aquilo é um pouco difuso. Ela vai notando algumas outras dificuldades, isso vai sendo apresentado para uma pessoa comum ao longo de toda a trajetória da vida dela. Para o atleta isso é muito radical.
à medida que ele não apresenta mais a mesma performance de antes, ele já não serve mais para aquele nível de competição. Então ele se vê obrigado, como a própria Jéssica disse, numa idade ainda, em termos gerais, muito precoce, muito cedo, 30 anos, se vê diante de uma aposentadoria. Imagina, se já é difícil para uma pessoa aos 60, 70, 80 anos encarar uma aposentadoria, porque é inevitável que ela vai pensar, mas eu não sirvo mais para esse mundo? Uma força de trabalho não é mais útil. Você imagina você ter que pensar isso com 30 anos. Tem modalidades esportivas em que isso é antes ainda, 22, 23 anos, a pessoa já não está mais no seu ápice. E aí o cara vai fazer o resto da vida. Vai viver dessa glória que ela teve? Né? Então a linha de comparação que a Jéssica trouxe para o estudo, usando o mito grego, que como eu falei é precioso para a filosofia do impulso, foi comparar dois heróis que, de certo modo, exibiram as suas virtudes a partir de dois pontos de referência distintos. Um é Aquiles, que preferiu brilhar muito num curto espaço de tempo. Ele buscava o que na mitologia a gente chama de Cleo, a glória. Ele queria sair glorioso da guerra de Troia. Ele queria ser o grande guerreiro da guerra de Troia. E para isso ele sabia, de algum modo, que a única saída para ele era morrer em combate. Se ele volta, ele envelhece. Sim. Se ele envelhece, ele não é mais o Aquiles, é aquele das lembranças do meu tempo de Aquiles. Né? Uma vez que ele morreu em batalha, o ápice de Aquiles vai ser sempre lembrado e não a decadência de Aquiles. Sim. Então é terrível isso para o herói e dá para apropriar isso para o atleta. Para ele ser lembrado na sua glória máxima, ele tem que morrer no campo de batalha. Né? Essa morte, eu não estou aqui dizendo que o atleta tem que morrer literalmente. Em alguns casos isso acontece, a gente pode lembrar do Ayrton Senna, por exemplo, ele morre no seu ápice, portanto, quando a gente lembra de Ayrton Senna, a gente lembra do ápice do Ayrton Senna. E não de um cara que envelheceu, ficou carrancudo, chato, assumiu umas posições políticas esquisitas, né? Que é normal da vida da pessoa. E aí você nem gosta mais, você fala, puta, aquele cara é um chato, né? Mas foi um grande atleta. Ou que viu, olha que outra coisa terrível que o atleta tem que lidar. Às vezes ele vê alguns outros chegando com uma performance melhor do que a dele. Sim. Você falando nisso, agora me veio o Lewis Hamilton, na Fórmula 1. Eles, por um bom tempo, ele foi o grande nome ali da Fórmula 1 e ainda é, né, o grande nome. Porém, esse ano, ele não está conseguindo os resultados que ele entregou nos últimos anos, né? Tem aquela discussão do título do ano passado, que houve uma falha da FIA, enfim, ele acabou não ganhando o título, mas ele fez corridas primorosas e, assim, um grande piloto. Porém, esse ano ele está ali nem entre os quatro, né? Ele está mediano. E aí vem essa ideia do tipo, né? Mas a gente tem que pensar que tem atletas muito jovens, pilotos muito jovens, que com carros maravilhosos também, muito bem. O carro hoje, esse ano da Mercedes não está tão bom, mas enfim, a questão é que Lewis Hamilton não é mais Lewis Hamilton. E aí a gente, como torcedor, fica meio que, né? Dá aquela tristeza. Né? Então eu fico pensando nesse caso assim, do atleta, ele vai perpetuar esse nome, mas agora já, né, aquele nome já ficou um nome, né, para Exatamente, alguns. É esse o ponto do texto quando tem essas duas figuras. Eu estava falando do Aquiles, né? Você traz um excelente exemplo, que é o do Lewis Hamilton. Se o Lewis Hamilton quiser ser um tipo Aquiles, ele tem que continuar vencendo. Mas isso é impossível até por conta do motor, da temporada, de uma série de coisas do esporte. O outro tipo que é explorado no texto, o tipo Ulisses, é aquele que vai se reinventando, se reencontrando e encontrando uma glória talvez não intensa, não tão intensa quanto a de Aquiles, mas mais duradoura. Então, se você pegar o Pep Guardiola, por exemplo, que hoje é treinador do Manchester City, ele foi um jogador de futebol e ele teve um certo talento, um certo brilho,
E depois ele se converte num treinador e ele apresenta alguns modos de trabalho muito diferenciados. Hoje ele é destacado como um dos melhores treinadores do mundo. Eu diria até que ele tem mais destaque hoje como treinador do que teve como atleta. Ele é uma figura Ulisses que soube se reinventar. Talvez daqui a um tempo ele saia da figura de treinador e se torne um dirigente, um político que né? Aqui a gente também tem o Bernardinho, né, que acabou fazendo esse mesmo caminho, né? Foi um atleta e depois trilhou um belo caminho, mas nem todos, né, chegam nesses dois lados. Exatamente, assim. nem todos querem. Também. Aquiles queria ser Aquiles. Se fosse proposto, vamos deixar isso bem claro, se fosse proposto para Aquiles a longevidade com uma glória menos intensa, ele não aceitaria. Talvez o Lewis Hamilton, no exemplo que você está dando, ele não queira se reinventar, ele queira ganhar todas as provas. E isso o texto não poupa esse tipo de comentário. É um motivo de sofrimento do atleta, sim. E eu entendo até esse sofrimento, porque vira pra gente também um sofrimento como torcedor, né? Se o atleta para no auge, desiste e fala, poxa, mas como assim, né? Ou se ele continua e não ganha. Ah, mas, né? Então eu imagino que para eles tem esse lado também, né? Do torcedor cobrando. Eu que sou fã de Lewis Hamilton, eu sigo páginas de Instagram e tal. E eu vejo a galera meio cobrando e quem organiza as páginas de fã fala, gente, tem que apoiar, vocês não podem só porque ele agora não está ganhando não apoiar. Então, rola isso real e eu imagino na cabeça do atleta toda essa situação. Não é fácil, né? É por isso que tem o artigo, para a gente pensar, né, o capítulo do livro, para a gente pensar nesse sofrimento e não para ser bonzinho ou para dizer que tem que ser diferente, para mostrar que quando a gente fala de uma filosofia do impulso, dos instintos, da vontade, isso é circulado, isso é terrível. A capa do livro, né, como você pode ver, é Crono, deus do tempo, devorando seus próprios filhos com medo de ser superado pelos seus filhos. Essa história está aqui no livro, então quem quiser ler, onde que compra esse livro, professor? Esse livro você encontra na internet, nas principais livrarias, online, né? Tem uma versão e-book dele também. Legal. E tem esse texto que a Jéssica protagonizou, que a gente comenta hoje, e uma série de outros que eu penso que são muito interessantes aí para a filosofia do impulso e o esporte. Sim, com certeza. Professor, muito obrigada que agradeço. Pela participação sempre aqui com a gente. Bom, pessoal, é isso. Quem quiser, então, o livro, pode seguir aí as referências do professor. Ele foi organizado também pelo Fidel, né? Importante passar aqui. E é isso. A gente espera vocês no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.